Na verdade, é que o Senhor tem falado conosco todos os dias, irmãos. Olha, se nós prestarmos atenção, às vezes Deus dá resposta até mesmo nos nossos pensamentos, nas nossas orações. Muitas e muitas vezes. Isso é muito bom, sabe? Nós temos comunhão com o Senhor, né? Ele está sempre falando conosco, pois o Senhor, Ele fala conosco. Nós prestarmos atenção e ficarmos em comunhão com Deus, vamos perceber o Senhor falando conosco. Irmãos, muitas vezes, né, nós tivemos momentos na vida que as pessoas buscavam um profeta para ouvir a voz de Deus falar. A pessoa queria que Deus falasse o nome dele, para ele, diretamente para ele. Mas Deus fala lá da sua morada, Ele usa coisas simples e fala conosco, não é? Às vezes até o próprio o desenrolar do dia tem uma mensagem de Deus, se nós prestarmos atenção como o Senhor fala conosco, né? É verdade, nós louvamos a Deus por isso. Ele tem um cuidado muito grande conosco. Às vezes nós não avaliamos, né? Não prestamos atenção, não damos valor, não é? Como o Senhor se aproxima de nós. Nós é que às vezes nos afastamos da comunhão com Deus, né? Como está escrito no livro do profeta Isaías, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos estão agravados, né? Fechados para não poder ouvir. Muitas vezes nós mesmos colocamos as divisões, não é? Mas se nós quisermos ouvir a voz de Deus, irmãos, podemos ouvir, sentir Deus falando conosco todos os dias. É só estarmos em comunhão. Tem assuntos que Deus não dará resposta, não é? Como o Senhor não deu resposta para Daniel naquela época, mas se ele estivesse vivo, hoje ele saberia muitas coisas, né? Estaria vendo os acontecimentos todinhos aí. E nós louvamos ao Senhor por isso, porque o Senhor, Ele disse, né, que estaria conosco todos os dias. E este estar conosco também é falar conosco, é responder a nós. Nós associamos também aquele versículo, né, de João 14, que diz: e me manifestarei a Ele. Então, o Senhor disse que estaria conosco. Se nós amar a sua palavra e andar conforme a sua vontade, seremos amados dele, provaremos que amamos a Ele, e Ele vai se manifestar a nós. Essa manifestação de Jesus a nós pode ocorrer todo ano, toda semana, uma vez, né, ou outra, depende, todos os dias pode acontecer do Senhor se manifestar. Tem servos do Senhor que tem muita comunhão com Deus e o Senhor fala constantemente, né? Hoje de madrugada, né, eu estava orando ao Senhor e estava perguntando para o Senhor algumas coisas. E eu pedi ao Senhor que me desse uma passagem dessa Escritura que eu pudesse sentir, né, que é Ele que estava falando comigo. E Ele me deu uma passagem em Isaías. E eu fiquei meditando ali aquela palavra. No meu entendimento, o Senhor falou comigo bem claro, né? Eu até falei para o Senhor: Senhor, se é isso que eu entendi, aqui está a resposta do Senhor. Então, eu fiquei até mais assim, tranquilo, porque muitas vezes nós perguntamos coisas ao Senhor, assim, querendo saber, né, se estamos realmente agindo conforme a sua vontade. E o Senhor me deu uma resposta ali maravilhosa. A gente louva a Deus por isso, sabe, irmãos? Há momento que precisamos, há momento de uma necessidade muito grande de nós sabermos da vontade de Deus na nossa vida, sabe? Então essa necessidade é muito importante. Os irmãos devem também, assim, insistir em buscar ao Senhor, para o Senhor responder ou revelar de uma outra forma como os irmãos estão diante dele, como ele está avaliando os irmãos. Nós avaliamos a nós mesmos, né, irmãos? Todos nós achamos que estamos bem, mas é muito importante nós perguntarmos ao Senhor: pode haver alguma coisa em nós que não esteja muito bem, né? E Ele vai responder, vai mostrar, e nós iremos melhorar. Porque como a vinda do Senhor tem sido anunciada, que Ele está próximo de voltar, é importante cada um de nós melhorar diante dele, para não ficarmos confiados, né?
que às vezes ficamos muito confiados, achando que está tudo bem, né? E isso é perigoso demais, porque essa confiança aí, ela tem que vir de Deus, não é? Porque a Bíblia diz em Romanos 8 que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quando o Espírito Santo testifica, então nós temos uma confiança vinda dos céus, vinda de Deus, aquela certeza que Deus dá, né, irmãos? E isso tranquiliza também o nosso coração, para nós continuarmos do jeito que estamos e melhorar. É claro, quem é santo santifique-se ainda, e quem é puro purifique-se ainda. Se Deus mostrar que está bem, não quer dizer que eu vou ficar parado não, né? Deus mostrou que a minha caminhada está ótima. Ótima não, ele não vai falar isso nunca ouvi ele falando isso para ninguém. Abraão já estava com 90, 99, não sei. O Senhor falou para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Deus falou para ele: está ótimo, Abraão. O homem tinha um testemunho, não via televisão, não tinha internet, não tinha um monte de coisa para se contaminar, e Deus falou isso para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Isso abala a gente. Um homem naquela posição, chamado amigo de Deus, pai da fé, recebeu essa palavra, e nós? Então é para nós meditarmos assim, não é? Como o Senhor falou para Abraão, o que ele vai falar conosco, né? Mas sabemos também que hoje, estando nós em Cristo Jesus, nós temos uma condição ainda melhor do que muitos servos do Senhor no passado. É só permanecermos em Cristo. Por quê? Jesus garante a nós uma perfeição melhor por conta da sua morte na cruz, pois ao morrer e ressuscitar, ele dispensou a todos que creem a graça, o Espírito Santo que nos ajuda, não é, nas orações, ajuda em tudo. Então, de maneira que a nossa caminhada, ela é aperfeiçoada pela morte de Jesus na cruz por conta do Espírito Santo. E no passado, né, os varões, as varoas, tinham que se desdobrar muito para manter um testemunho puro e limpo. Hoje nós temos, como eu disse, o trator, né? Eles tinham um arado na mão, né? Então não era fácil você ter uma vida santa naquela época, em que o Espírito Santo não tinha sido dado. Então vocês podem notar que a fé deles lá foi também muito grande por conta da dificuldade que eles tinham. Hoje nós temos o Espírito de Deus que nos ajuda em muitas coisas, e nos aperfeiçoa, nos dá arrependimento. É muito bom, né? Nós iremos abrir as nossas escrituras no livro de 2 Samuel, no capítulo 8. A palavra do Senhor que diz: e sucedeu depois disso, que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a Meteg Amá das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servo de Davi, trazendo presentes. Feriu também Davi a Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá, indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates. E tomou-lhe Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi já arretou a todos os cavalos dos carros e reservou deles em carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá. Porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezer, e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá e de Betorai, cidades de Hadadezer. Ouvindo então Toi, rei
de Amate, que Davi ferira todo o exército de Hadadezer, mandou Toí, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por o haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toí, e na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze, os quais também o rei Davi o consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara, da Síria e de Moabe, e dos filhos de Amon, e dos filisteus e de Amaleque, e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no vale do Sal, a saber, a 18.000, e pôs guarnições em Edom. Em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor ajudava Davi por onde quer que ia. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Jeruia, era sobre o exército, e Josafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava com os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram príncipes. Amém? Amém. Nós lemos um capítulo inteiro contando a história das guerras e das vitórias de Davi. Irmãos, vamos falar um pouco sobre Davi. Sabemos, segundo a revelação divina, que Davi é uma figura do Senhor Jesus. Davi quer dizer amado. Amado. Dentre todos os reis, bom, pelo que nós conhecemos, Davi foi o único rei que a Bíblia diz que era um homem segundo o seu coração. Segundo o seu coração. Davi fez algumas coisas que desagradou ao Senhor e Deus o corrigiu. Só que Davi era um homem obediente. Deus o corrigia e ele permaneceu aos pés do Senhor. Aleluia. Ele foi diferente de muitos reis. Nós lemos aqui que o Senhor o ajudava em todo lugar por onde ele andava, porque havia muitas guerras. E Davi foi um homem levantado para também sujeitar aquelas nações, a nação de Israel, para dar a Israel também descanso. Nós vemos então, irmãos, falando sobre Davi como homem, como Deus é com aqueles que o temem e o servem. Davi servia a Deus, Davi temia a Deus, Davi julgava o povo, Davi era correto, era justo. Era um homem o coração segundo Deus, como Deus quer no homem, assim era Davi. Então, em todos os termos, Deus era com ele, por onde ele andava. Nós lemos uma palavra em Provérbios que diz assim: sendo os caminhos do homem agradável ao Senhor, faz com que até os seus inimigos tenham paz com ele, né? Em muitas situações, Deus sujeita os adversários, prova por uns tempos, mas sujeita. Veja bem que Deus era com Davi. Davi tinha paz? Tinha, mas tinha guerra. Era um homem de guerra. Às vezes nós confundimos a palavra, Deus era com Davi. Sim, mas ele tinha guerra. E ele ia para a guerra, e ele colocava a espada na mão. A diferença é que Deus estava com ele, mas guerra ele tinha. E nós? Deus pode estar conosco, mas nós temos guerra? Temos. Só que o Senhor é conosco na peleja, Ele é conosco na guerra. Se nós tão somente formos como Davi, justos, praticarmos justiça, não vamos ter uma vida aqui sem guerra. Nós temos guerra, temos lutas, luta contra o diabo, luta contra os pensamentos da gente. A primeira guerra que nós travamos é conosco mesmo. Há uma interferência muito grande. Sabe quando aqueles rádios antigos que você queria botar na estação, ficava até se acertar a estação? Aqui chama interferência.
Interferência quando o inimigo tira a nossa comunhão com Deus, em perturbações, pensamentos ruins, ira que nasce do coração, sentimentos, como eu tenho falado. Jesus liberta nós de tudo isso, mas é uma guerra que às vezes travamos. Vontade que nasce dentro do nosso coração, achamos que é de Deus, ainda dizemos às vezes que Deus me revelou, e às vezes Deus não revelou foi nada. É apenas uma guerra dentro do coração que nos confunde e nos faz pensar que é Deus que está falando conosco, e às vezes não é. Eu já ouvi voz falando comigo algo que não era Deus, falando na minha mente, e não era Deus. Então a primeira guerra que travamos, como Davi travou as suas guerras, né, é dentro da nossa casa, não é? Davi também teve guerras internas dentro da sua casa, né, com os seus, com os grandes. Mas, irmão, nessa história aqui, Deus sujeitou todos aqueles inimigos, não é, para que Davi ficasse sossegado e a nação de Israel. Porque Davi, por mais que não era tão perfeito, mas o coração dele era segundo Deus. Esta palavra, um homem cujo coração, né, agradava a Deus. Porque o sentimento que Davi tinha era o sentimento de honrar a Deus. Ele, como homem, era normal, tinha os seus defeitos, mas imediatamente ele se humilhava e ia buscar o refúgio do Senhor. Quando o Senhor disse que ia cobrar dele a morte, né, do marido de Betseba e do seu adultério, Davi simplesmente continuou buscando a Deus. Na época da cobrança ele continuou. Tem irmão que pega quando Deus chega na hora de cobrar, ele se arrasa, se aparta, fica moado em casa, acha que é o diabo que está assolando. Bom, o diabo está assolando, mas é o juízo de Deus, juízo do Senhor. Então, tem servos de Deus hoje, quando estão debaixo do castigo, né? Não é prova não, é castigo, murmuram, esquecem dos pecados que cometeram, esquecem que Deus cobra dos servos conscientes da verdade. Claro, Deus só não cobra, irmão, de quem é inocente, mas de quem já sabe, paga preço. E falando sobre isso, existem coisas que são consequências dos pecados cometidos. Existem pessoas que acham que Deus perdoa os pecados no tempo da ignorância e acham que também o Senhor Deus vai aliviar a pessoa das consequências. Não, Deus não alivia a pessoa da consequência. Ele ajuda até a pessoa, né, a passar nas consequências, não é? Mas uma pessoa que praticou coisa ruim, não é? Por exemplo, casou mal casado, aí se converte, aí quer que Deus muda tudo. Ele vai carregar algumas coisas, né, como consequência do seu casamento sem direção de Deus. A fornicação, por exemplo, aqui é um local, né, lá também, que muitos jovens cedo fornicam, né? A moça sai com o namorado, pronto, já não é mais moça, já casou, eles dizem que casaram, né? Praticou a fornicação. Aí, mesmo que se converta depois, as consequências daquilo dali, as pessoas vão colhendo. Porque houve um pecado, mas Deus não perdoou. Sim, Deus perdoou, mas a consequência acompanha. Não é? Quer ver uma coisa? O Senhor Deus, Ele alivia, Ele abençoa. A pessoa lá no pecado, lá, pulando lá da cachoeira, lá, como lá tem muito, né? Aí se machucou lá na pedra. Aí está lá no hospital, alguém vai lá, prega para ele, Deus alivia ele, mas aquilo ali ficou uma sequela. Por algum motivo muito justo, Deus não vai tirar totalmente. Nós vemos que o apóstolo Paulo fala de um espinho na carne. Meditando bem as escrituras no livro de Gálatas, ele disse que os Gálatas suportou a aflição dele, que ele diz ali que era uma tentação na sua carne. Era uma tentação na sua carne. E ele fala ali que os Gálatas se compadeceram tanto que, se fosse possível, eles arrancariam os olhos deles e botavam no apóstolo Paulo. Então, o que dá a entender é que a enfermidade parece que era realmente nos olhos. E tem lógica, porque quando ele teve um encontro com Jesus, ele ficou cego. Certamente Deus curou ele da cegueira, mas deixou um espinho, deixou uma sequela para a pessoa. Ele mesmo entendeu que não era para ele se soberbecer, se achar superior aos outros. Então tem coisas que Deus não tira, que é consequência
não é? Mas Davi sabia que Deus cobrava dele, não é? Mas ele estava justamente na presença do Senhor, buscando o Senhor, não se desviou, até mesmo quando seu filho Absalão, não é, se levantou para tomar o reino, ele fugiu com alguns homens, mas não pecou, não blasfemou. Ele sabia, certamente na sua consciência, que Deus estava ali cobrando o pecado que ele cometeu, que foi muito grave. Colocou o marido de Betseba, Urias, na frente do combate para morrer logo. Mandou colocar, mandou para o carco, não é? Para o Urias não arrumar problema por causa da mulher que já estava grávida do adultério. Nós vemos ali que Deus não cobrou de Betseba, porque Betseba foi intimada por Davi. Ela não foi lá tentar Davi, não. Davi que mandou buscá-la. A ordem do rei, então o pecado foi cobrado dele. E foi grave, porque ele era um homem santo de Deus. Então o que ele praticou, dependendo da posição que a pessoa ocupa na presença de Deus, o mesmo pecado que a pessoa pode cometer, pode ser mais cobrado do que um outro simples, um outro membro mais simples. Quem muito for dado. Então Davi era um homem assim, um homem disposto a pagar o preço, mas a continuar na presença de Deus. Então é um coração assim que Deus quer, um homem segundo o coração de Deus. Mas falando na parte boa aqui das vitórias, Davi como figura do Senhor Jesus, o libertador de Israel, como foi também Moisés, figura do Senhor Jesus, uma representação de Cristo, né? Porque a Bíblia fala muito que Deus vai levantar novamente, né, a Davi, que na verdade é Cristo, o amado, como a voz veio do céu quando Jesus estava sendo batizado: este é meu filho Davi, em quem me compraz, ou seja, este é meu filho amado. É a mesma coisa. Então cumpriu-se a profecia, mas muitos acham que Deus vai levantar o rei Davi para reinar em Jerusalém, e o rei Davi que vai reinar é Jesus. Assim então, como o Senhor sujeitou todas aquelas nações, não é? Deus está falando conosco, não é? Que está se findando a obra dele, porque o evangelho tem sido pregado, e nós sabemos que o último inimigo a ser sujeitado, a ser desfeito, é a morte. Assim como foi sujeitado aquelas nações e a obra foi realizada, não é? E aqueles que ficaram vivos traziam um presente, na verdade eram impostos, mas eram como presente, não é? A fim de permanecer a paz, manter a paz, senão Davi mandava matar, e era assim mesmo. Nós entendemos por essa escritura também que Davi, representando Jesus, Deus nos está informando que está chegando a hora de concluir a guerra, não é? Esse período de luta, de trabalho. Então o trabalho de evangelização, das obras das igrejas que ainda estão na presença do Senhor, está quase findando o labor desta vida. O trabalho do cristão está quase findando, não é? Deus outro dia nos deu duas palavras, não é? Até o irmão Hermério hoje mandou, né, para nós, e eu estava lembrando disto. O Senhor me deu sobre o nascimento de Jesus na vida de Maria, ali logo no capítulo ali de Lucas, no capítulo 1, né, por ali. E depois também, né, não sei se foi Marcos, ou Mateus, capítulo ali, eu esqueci o capítulo, mas Marcos, acho que foi Marcos, quando o Senhor, depois de 6 dias, ele subiu ao monte, não é, com 3 de seus discípulos. Qual era o nome deles, quem lembra? Pedro, Tiago, João. E ali se transfigurou. Então o Espírito de Deus me revelou por que ele me deu aquelas duas palavras, né? Maria representa, nesses últimos dias, não é, o povo de Israel que vai dar a luz na grande tribulação. Está chegando a hora, é isso que o Senhor me revelou. E a subida do monte, está chegando a hora dos filhos de Deus se transfigurarem, receber o corpo glorificado.
E Deus assim tem revelado através de escrituras assim que eu fico pensando. Eu falei com o Senhor, por que o Senhor me deu essa escritura? Já 2 vezes que eu abro sobre o nascimento de Jesus. Qual é o mistério que o Senhor quer aqui comigo aqui? Qual é a palavra? Mas meditando ali com muita calma, o Senhor o Senhor fez vir à minha mente esse pensamento. Foi uma revelação. Clareou a minha mente para entender que Maria, não é? Ela representa, sendo uma mulher humilde, representa os remanescentes de Israel que vão dar à luz, irmãos. Só debaixo de perseguição, porque Maria concebeu, né? Depois que o menino já estava com quase 2 anos ali, 1 ano e pouco, né? Herodes mandou matar. Aí ela fugiu. Então o que vai acontecer? Né? Eles vão receber, de certa forma, alguns deles vão receber um escape. O Senhor vai esconder, né? Eu acredito que, não sei se as 2 testemunhas, mas está determinado, acho que o arcanjo Miguel, como está lá em Daniel capítulo 12, vai se levantar nessa época para dar refúgio àqueles que o Senhor quer que fique vivo. Aos que o Senhor quer que fique vivo. É muito interessante. Essa fugida aí de Herodes é fugir do anticristo. Mas não é todos não. A maioria das crianças ali morreram, né? Só uma criança ficou viva, que é Jesus. Então é algo assim simbólico, né? Que o Espírito me revelou. O Senhor me deu as 2 escrituras. Senhor, fala de novo comigo, Senhor. Aí me deu a transfiguração. Eu falei, Senhor, não estou entendendo nada. O que o Senhor quer falar, gente? O que o Senhor quer falar comigo? Porque às vezes Deus é muito misterioso, né? Ele é cheio de segredos, incompreensível, que você não vai compreender. Ele é que vai te dar compreensão. Não é? Então, depois de 6 dias, justamente depois de 6 dias, já passou os 6 dias, são 6.000 anos. A Bíblia diz que Enoque, o 7º depois de Adão, né, foi transladado, né? Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Enoque, que anda com Deus hoje, é a igreja que está andando com Jesus, que o Senhor vai tomar, vai fazer desaparecer. E nós realmente vamos nos transfigurar, porque nós não vamos estar com esse corpo diante do corpo de Jesus. Glória a Jesus, aleluia, Senhor. A Bíblia diz que o mortal se revestirá da imortalidade. Então, o Espírito falou assim conosco, está chegando a hora de acontecer aquilo ali. Por isso que depois de 6 dias ele foi para um monte. O monte é um lugar alto. Ou seja, dos discípulos, levou só 3. O que significa isso? Poucos que vão subir no monte. Eu fiquei muito maravilhado, fiquei meditando todos os detalhes. Fiquei assim muito maravilhado. Depois passa lá para alguma das irmãs que está aqui, ela está espelando, a irmã Bárbara. Eu ainda não falei. Mas, na verdade, irmãos, a palavra de Deus, ela é tremenda, ela é cheia de mistérios. Nada aconteceu com Jesus, com aquela viúva, nada aconteceu por um acaso. São mensagens na história, eu sempre digo isso. A própria história é uma mensagem. A história é uma história, e na história tem uma outra mensagem espiritual, não é, esboçada ali nos acontecimentos. Então, irmãos, é isso aí. Os judeus, eu fiquei muito maravilhado. Senhor, então Maria é os judeus nos últimos dias. Somos nós também, mas principalmente os judeus, porque Maria era uma mulher humilde, simples, pobre. E ali dentro dos judeus, Deus vai salvar o remanescente de Israel, os mais humildes, os mais pobres, com os corações mais quebrantados. Pobre que eu digo é espiritual, né? Pobre de espírito é quebrantado de coração, coração humilde. Pobre de espírito, coração humilde. Então, irmãos, vão dar luz, só que vão dar luz em momento difícil. E aquele momento em que ela foge é quando o anticristo vai perseguir para matar. E é a hora da transfiguração. E é a hora da vitória de Davi. Aleluia. Ele já sujeitou todas as nações, já ouviram a palavra, todo mundo já ouviu. Não é? É claro, irmão, está sempre nascendo criança. Se a gente for pensar, não, mas nem todas as pessoas, não, a Bíblia não diz que todas as pessoas têm que ouvir, todas as nações.
Esse evangelho será anunciado a todas as nações, então virá o fim. Já foi anunciado a todas as nações. Ah, mas tem um grupo ali, mas ele faz parte da nação, a nação que não foi lá e não pregou. Deus vai cobrar dos grandes, vai cobrar dos líderes, o problema é deles. Então está aí a palavra do Senhor, meus irmãos. Deus nos abençoe, né? Depois a irmã Lu também me manda esse áudio, porque é muito importante. Nós precisamos saber que Cristo está dando a vitória, está sendo sujeitado, quer dizer, o inimigo contra a igreja agora, a igreja remanescente desses últimos dias que vai subir. Deus tem sujeitado o inimigo aos que estão andando em obediência, como Davi andou em obediência. E para todos os lugares aonde nós formos, o Senhor será conosco para nos dar vitória.